Aleluia. Eu cumprimento os irmãos pela terceira ou quarta vez nesse culto em nome de Jesus. Quem tem paciência de me ouvir pelo menos mais 20 minutos, diz amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Salmos, número 63. Salmos, número 63. Verso 1 em diante. Nós vamos fazer uma leitura responsiva do texto sagrado nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar em nossos corações mediante a essa palavra. Estou vendo alguns irmãos folhearem a Bíblia. Eu vou esperar os irmãos encontrarem. Nós fazemos a leitura da palavra do Senhor nessa noite. A minha versão é um pouquinho diferente, irmãos. Então eu vou ler, os irmãos acompanhem, fazendo favor. Diz assim: Ó Eterno, Tu és meu Deus, e a Ti eu busco, dia e noite. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença. Numa terra árida, exausta e sem água, recordo-me dos dias em que Te contemplei no santuário para me embeber de Teu poder e de Tua glória. Porquanto melhor que a própria vida é o Teu amor leal e misericordioso, pois isso os meus lábios Te exaltarão sobremaneira. O verso número 1, tem como a igreja ler nessa noite em nome de Jesus? Verso número 1, todos juntos, em nome de Jesus, em um só coro. 1, 2, 3 e... Perfeito, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, redobre a sua atenção nesse momento para você entender aonde nós vamos chegar, aonde o Senhor colocou em nossos corações nessa noite. A primeira coisa é entendermos que não importa a maneira como você chegou nesse culto hoje. Quem me ouve diz amém. Não importa a maneira como você está nesse culto. O importante nesse ambiente é quem está nesse culto. Alguém me entende isso nessa noite? Porque nem todos os cultos nós chegamos com a mesma ênfase de adorar a Deus. Nem todos os momentos em nossas vidas nós temos alegria para cultuar ao Senhor. Mas mesmo nos desertos da vida, mesmo enfrentando os açoites do dia a dia, eu quero dizer que Deus, Ele te guarda mesmo em momentos difíceis. E você tem que entender isso nessa noite. Quando nós olhamos a palavra de Deus, Salmos, número 63, nós vamos entender o contexto. Quando Davi estava enfrentando alguns momentos de dor e dificuldade no deserto de Judá, o cenário escrito nesse capítulo, nesse número, Salmo 63, ele vai nos frisar que Davi vai escrever esse salmo dentro de um deserto. Compreenda comigo, fazendo favor, o momento em que Davi está enfrentando. Alguns historiadores vão dizer: eu até busquei a ajuda do nosso mestre, porque Bíblias que eu estudava diziam uma coisa, livros que eu estudava diziam outros. Eu disse para o Jefferson, vai lá naquele capítulo lá e vê o que você descobre. E nós chegamos a uma conclusão: ou Davi estava fugindo de Saul, ou Davi estava num outro contexto, fugindo do seu próprio filho Absalão.
Evangelista Hélio, o que eu tenho que entender? Você tem que entender que Davi estava num momento de dor e dificuldade no deserto. Se é um contexto ou se é outro, isso nós podemos descobrir. Mas nós vamos entender que Davi estava dentro de um deserto. Quando nós olhamos para o texto, nós falamos deserto, nós imaginamos um lugar cheio de dor, cheio de lágrimas, cheio de tristeza. Ninguém faz festa no deserto. Ninguém comemora dias de aniversário em deserto. Ninguém faz churrasco em deserto. Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia e falamos de deserto, nós imaginamos e entendemos lugar de dor, lugar de solidão, lugar de sacrifício, lugar que não é habitável. Então todas as vezes que nós olhamos para alguém que está dentro do deserto, nós imaginamos que a canção dele vai ser de dor. Nós já imaginamos que a pregação dele vai ser melancólica. Todas as vezes que nós olhamos para um servo de Deus, que ele está enfrentando o deserto da vida, nós podemos imaginar quando alguém entra no culto e você pergunta para ele como é que está a sua vida. Ele pode dizer: ô varão, eu até estava bem, mas eu estou no deserto da vida. Eu só quero ficar sentado no banco. Hoje eu não quero cantar, hoje eu não quero pregar, hoje eu não quero fazer nada porque eu estou passando por um vale. Quando nós olhamos o contexto bíblico, nós vemos que Davi estava nesse cenário. Mas é bem verdade que quando nós olhamos e ele escrevendo esse salmo, nós poderíamos imaginar muitas coisas, muitas palavras de dor, muitas palavras de desânimo, muitas palavras de sofrimento, porque era aquilo que ele estava vivendo. Mas uma palavra de reflexão que nós tiramos desse salmo é quando Davi estava escrevendo um salmo de dor. Davi estava num momento de dor, Davi estava num ambiente cercado de problema, mas ele começou o salmo, irmão Sueli, dizendo: ó Eterno, Tu és o meu Deus, e em Ti eu te busco de dia e de noite. Segura bem baixinho comigo, para nós entendermos o texto. Não parece um pouquinho contraditório, irmão Robson? Se eu estou falando de alguém que está no meio de um deserto, escrevendo o salmo, muitos de nós que estaríamos lá, começaríamos a dizer: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus, por que eu estou nesse deserto? Se fosse outro, poderia dizer: Deus, por que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui? Era para mim estar no trono, era para mim estar no palácio, era para mim estar com a minha família, era para mim estar com tudo bem, mas eu estou aqui para cantar o que para o Senhor? Davi estava no lugar de dor, mas não deixou que a dor atrapalhasse ele adorar. Eu vou repetir porque só alguém entendeu. Davi estava no deserto, mas não deixou que os problemas externos atrapalhassem a sua adoração interna. Então a primeira verdade que nós entendemos, que o ambiente aonde você está não pode definir o seu padrão de adoração. Começamos aqui a aplicar o texto. O momento que você está enfrentando não pode definir o grau da sua adoração para Deus. Porque tem gente que é só olhar no rosto dele que você sabe que ele está passando por problema. É verdade ou não é? Irmão, entregar revelação para quem está chorando é a coisa mais fácil do mundo. Se olhar para alguém que está de cabeça baixa chorando, você vai dizer: nossa, eu vejo Deus entrando nesse deserto da tua vida. É fácil ou não é? Tem alguém que diz que tem pessoas no culto que ele é chama profeta. Ele entra no culto de cabeça tão baixa que o primeiro profeta que vem na cara dele já quer apontar o dedo e profetizar. Tanta dor que ele carrega. Só que nós aprendemos no texto que Davi não deixou esse ambiente de dor externo atrapalhar ele entregar uma adoração para Deus. Davi entendia que o momento que ele estava passando não definia o futuro da tua vida, mas sim um processo que era necessário ele passar. Tem gente que está entendendo isso aqui. Eu vim profetizar talvez para alguém que está passando um momento de luta, de depressão, de enfermidade, de problema na saúde. Eu não sei aonde é o seu problema, mas eu vim dizer uma coisa para você: esse deserto não é o teu estágio final. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Essa luta não é o que Deus tem reservado para você. O deserto não
para te matar, o vale não é para te exterminar, a dificuldade não veio acabar com você. Segura nessa noite. Mas, irmão Edson, então o que Davi nos ensina? A primeira coisa que o texto vai dizer, que quando Davi adorou ao Senhor, e ele iniciou a sua canção nesse salmo glorificando a Deus, ele vai fazer ênfase em duas coisas. A primeira, ele vai dizer: ó Eterno, eu te louvo de dia, e eu te louvo aonde? De noite. Robin, era ele dizendo: Senhor Deus, pela manhã, antes de o desespero bater na porta, pela manhã, antes da angústia bater e atrapalhar o meu dia, eu vou dizer isso aqui de novo, era Davi dizendo: pela manhã, antes de eu abrir a porta e encarar o problema, eu já te adoro antes, porque eu sei que quando o problema vier, eu já te busquei antes de sair de casa. Olha aí, Davi está nos ensinando que para adorar a Deus não é quando o pau está quebrando. Você não tem que adorar a Deus quando o desespero já bateu na porta, não tem mais o que fazer. Davi está dizendo: antes de eu sair de casa pela manhã, eu já começo dizendo: Senhor, eu vou, mas o Senhor vai na frente. Senhor, eu vou lá para o trabalho, o Senhor chega primeiro. Senhor, eu vou lá na empresa, vai repreendendo o demônio, o devorador, o tranca-rua. Eu te adoro pela manhã. Segunda coisa, Davi vai nos frisar, irmã Lisete, que pela manhã ele adorava e pela noite ele também adorava. Ele diz: Senhor, eu te busco de manhã, eu inicio a trajetória do meu deserto te buscando, eu inicio a trajetória do vale que eu estou enfrentando te buscando. Mas eu entendo que pela manhã, para quem quer ter um nível de intimidade com Deus, não é suficiente. Davi estava dizendo: eu começo o meu dia te adorando, eu chego ao meio-dia te adorando, eu caminho pela tarde te adorando, e ainda eu enfrento as vigílias da noite te adorando. Era Davi dizendo: o segredo que eu tenho para aguentar a pressão nesse deserto, o segredo que eu tenho para aguentar os ataques do inimigo é te adorando de manhã, é te adorando ao meio-dia, é te adorando à tarde e à noite. Eu termino o dia te adorando. Davi deu o segredo, que a preocupação que ele tinha no deserto era de adorar a Deus, porque ele sabia que a força dele não vinha da terra, irmã Raquel, mas vinha da onde? De Deus, dos céus. E eu te provo agora, nós estamos no versículo 1 e pelo horário eu vou ficar nele. O texto vai dizer: tu és o meu Deus, de dia eu te busco, de noite eu te busco, e a minha alma tem sede de ti. Vamos entender o texto. Quem está no deserto tem sede, amém ou não amém? Deserto, sede. Nós estamos quase enfrentando o deserto, né, irmão? Nessa região, tão calor que está. Está sede demais. Quem está no deserto não tem uma comida muito fácil, e pelo desgaste físico dá fome. No deserto eu posso clamar por água, eu posso clamar por comida, eu posso clamar por refresco, porque eu estou cansado. Nos desertos da vida, para quem não tem uma intimidade com Deus, já percebeu que ele começa a pedir tudo. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E quando você ouve o que ele está pedindo, parece que ele só pede a Deus o financeiro, parece que nunca está bom. Já viu, Robin? Compra o Voyage não está bom, ele quer um Corolla. Compra o Corolla, não está bom, ele quer o carro igual ao do Robinho. Ele está no aluguel, compra uma casa, não, ele quer uma casa maior.
se ele fez uma viagem para Vitória, e assim vai. São as necessidades físicas que nós temos. Ninguém é proibido a ter vontades, porque isso, o mundo gira, o mundo desenvolve, e nós temos desejos físicos. Mas quando eu estava estudando esse texto, eu parei para meditar em algo. Se Davi estava no deserto, Emelenildo, ele disse, eu estou no meio do deserto de Judá, ele vai dizer, ou melhor, não vai pedir nada para o seu físico. Quando nós olhamos para o texto, você não vai ver hora nenhuma Davi clamando ao Senhor por água, clamando ao Senhor por descanso, clamando ao Senhor para sair de lá. Ele vai dizer, Senhor, eu estou no meio de um cenário que eu poderia pedir tudo físico. Eu estou no meio de um cenário que eu poderia clamar por tantas coisas. Mas ele olha para Deus e diz, eu poderia clamar muitas coisas, mas eu quero clamar uma coisa, a minha alma tem sede de ti. Ele diz, Senhor, a minha alma tem sede da tua presença. Queridos, quem é que está no deserto e não pede água para o teu físico? Quem é que chega no culto e muitas vezes numa campanha não pede algo material? Era Davi dizendo, eu posso ter perdido tudo físico, mas a única coisa que eu não perdi é a vontade de estar no meio da tua presença. Era Davi dizendo, eu poderia perder tudo, eu estou no meio de um vale, no deserto, de dificuldade, mas eu quero dizer que a minha alma ainda tem sede de ti. O meu desejo é ainda estar no centro da tua vontade. Era Davi dizendo, o que importa para mim não é o material. O que importa para mim não é recurso terreno. O que importa para mim não é o que a terra entrega. Eu vou dizer isso aqui para entender. O que importa para você não é o que o homem pode fazer. O que importa para você não é aquilo que o homem está te devendo. O que importa para você não é aquilo que o homem pode fazer. Deus está dizendo, a minha presença na tua vida, ela preenche qualquer espaço. A minha presença na tua vida, ela preenche qualquer vazio. A minha presença na tua vida, ela muda qualquer cenário. A minha presença na tua vida, ela muda qualquer ambiente. Davi está falando de algo que o dinheiro não compra. Davi está falando de algo que a terra não pode entregar. Será que tem alguém que entende isso nessa noite? Davi está falando de uma presença que em nenhum lugar da terra se pode encontrar se não for vir direto do céu. Você lembra desse dia? Quando você tinha tudo para parar, mas a presença dele não deixou. Você lembra do que Davi estava fazendo menção? Ele está dizendo, eu não preciso de ouro, eu não preciso de prata, eu não preciso de palácio, eu não preciso de carruagem, eu não preciso de soldado. A minha alma está gritando em favor da tua presença. A minha alma está gritando em favor que a tua presença não se aparte de mim. O que tem de gente que tem material, mas não tem mais intimidade com ele. O que tem de gente que está no deserto, mas não entendeu que no deserto é para você chamar a presença dele e não algo material. Querido, eu vim aqui como resposta de Deus para a tua vida. O Espírito Santo de Deus acaba de dizer aqui agora que tem vidas que entraram aqui desesperadas, que tem pessoas que entraram aqui com vários pontos de perguntas na mente. Mas não deixe te atrapalhar, não deixe afligir a sua alma. Que aquilo que é importante para você, você não encontra na terra. Eu vou dizer isso aqui de novo. Aquilo que é importante para você, você não encontra com homem algum. Davi está dizendo, aquilo que eu preciso, eu só encontro em ti. Eu vou dizer isso aqui de novo, porque Deus vai entregar algo precioso para vidas que entraram aqui agora. Se tem alguém que acredita que existe uma mão forte de Deus, o momento de receber esse deserto presença é agora.
Chega de querer mendigar, chega de querer esperar algo da terra e você bater cabeça de um lado para o outro e não conseguir. Deus está dizendo: os céus vai se abrir em cima do teu lar hoje, os céus vai se abrir em favor da tua família hoje, e a presença que você sente nesse culto hoje, ela vai caminhar com você lá na tua casa, ela vai te caminhar lá naquele hospital, ela vai entrar lá no meio deste deserto, ela vai entrar lá naquela conta bancária, ela vai entrar lá no íntimo da tua alma. Só quem sente a presença dele pelo menos 10 segundos glorificando a ele. Quem é batizado com o Espírito Santo já está liberado. Quem é do glória já está liberado. Quem é do aleluia já pode entrar no culto. Eu estou dizendo para você, a presença dele vai mudar o que nunca mudou na tua vida. Eu estou sendo boca de Deus para dizer que hoje a presença de Deus vai entrar aonde mão nenhuma pode chegar. Olha aí, olha a vida dizendo: Senhor, olha a minha oração, olha a vida dizendo: Senhor, vai lá naquele ambiente, vai lá naquela família, vai lá no meu filho, vai lá no escritório, vai lá na minha mãe. É Deus dizendo: a minha presença te basta. Segura que eu encerro agora. Nós vamos parar no verso número 2. Davi vai dizer assim: recordo-me dos dias que eu te contemplei no santuário. E eu encerro aqui. Davi entrou no texto dizendo que adorava a Deus de dia, de noite, e a alma dele ansiava pela presença de Deus. Depois ele vai fazer questão de mencionar no texto sagrado que ele recordava dos dias que ele adorava a Deus no santuário. Vamos entender o texto. No deserto tinha santuário. Aonde Davi estava tinha sacerdote para entregar sacrifício. Aonde Davi estava tinha utensílios da casa de Deus para ele adorar a Deus. Como que ele estava adorando? Me responde fazendo um favor. Ele diz: eu te adoro, pastor presidente, recordando do santuário que eu te adorava lá. Eu te adoro no deserto, mas eu recordo daquilo que eu tinha lá atrás. Revelação do texto, entre as entrelinhas. Davi estava dizendo: eu estou no deserto, eu não tenho sacerdote, eu estou no deserto, eu não tenho utensílio, eu estou no deserto, eu não tenho banco confortável, eu estou no deserto, não está tudo bem lá em casa, eu estou no deserto, não tem mesa, não tem utensílio no tabernáculo, mas eu te adoro, porque eu não dependo do tabernáculo para te adorar. Davi estava dizendo: eu não dependo de sacerdotes para te adorar. Davi está dizendo: eu não dependo de utensílios para te adorar, eu não dependo do que eu tinha lá dentro para te adorar. Era Davi dizendo: eu não dependo do pregador para adorar, eu não dependo de quem está cantando para adorar, eu não dependo da circunstância para adorar. Era Davi dizendo: eu te adoro independente das circunstâncias. Eu encerro aqui nessa noite. Davi diz: eu me recordo que eu tinha, mas eu não deixo de adorar por aquilo que eu tenho. Eu lembro
que a tua mão fez lá atrás, mas eu posso ter fé porque eu sei que ela pode fazer novamente. Eu libero uma palavra para alguém aqui. Não importa talvez aquilo que você perdeu, recebe isso aqui porque é dos céus. Não importa com aquelas lágrimas que você já derramou lá atrás. Não importa se alguém talvez saiu da tua vida. Não importa se você fez algo que você se arrependeu e você está amargamente arrependido porque não tem como voltar atrás. Mas é Deus dizendo: não se preocupe com aquilo que já passou, porque do teu presente eu estou cuidando e do teu futuro já está preparado. Eu vou repetir isso aqui: não fique lamentando com o seu passado, porque o teu presente eu estou cuidando e do teu futuro eu já tenho preparado. Irmão Hélice, o que é isso? Isso é fé, isso é aquilo que nós não vemos, isso é aquilo que nós não alcançamos agora, mas é Deus dizendo: lá no teu futuro eu já cheguei, lá no teu futuro eu já preparei, lá no teu futuro já está tudo guardado nas minhas mãos. Não se preocupe. Encurve a sua cabeça, eu oro por você agora. Encerro em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai que está nos céus, nós te glorificamos, ó Pai, nesse momento, porque Tu és bom, Tu és eterno, Tu és justo. Muito obrigado, Pai, para vidas que entraram aqui nessa noite. Compreendemos, ó Pai, que a mão do Senhor está no meio desse deserto, que a mão do Senhor está no meio desse vale, e nós não dependemos de nada para Te servir, a não ser o nosso coração, o nosso corpo e a nossa alma. Abençoa, Deus, vidas que entraram aqui. Abençoa, Deus, cenários de vidas que entraram aqui. Que a mão forte e poderosa do Senhor possa entrar no meio desse deserto e nos dar a vitória. Você que acredita nisso, diga amém em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade e volto em nome de Jesus.